Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé e tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho aí também para receber a notificação. Eu quero falar hoje sobre Renato Portaluppi e por isso que eu utilizei esse texto de destaque, essa manchete dizendo Renato é o cara. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a Conmebol, nesta segunda-feira, lançou um vídeo em que pelo menos 8 jogadores do Grêmio falaram sobre Renato. A Conmebol chegou em alguns jogadores do Grêmio, 8 mais especificamente, e pediu para que esses jogadores definissem o Renato em poucas frases, em algumas palavras. E os jogadores escolhidos começam pela defesa. Pedro Jeromel, Kahneman, depois no meio-campo foram escolhidos Maicon e Matheus Henrique, um pouco mais à frente o Alisson e o Thiago Neves, e Diego Souza e Everton. Esses foram os 8 jogadores escolhidos para falar um pouco do Renato, cada um com uma característica diferente, e algumas coisas chamaram a atenção, porque os jogadores no geral disseram que o Renato, se eles pudessem definir em 3 palavras, definiriam o Renato como parceiro, como competitivo e numa sequência de palavras como conhecedor de futebol. E eu quero bater um papo com você justamente sobre isso aí, porque tem algumas coisas, desde que o Renato chegou no Grêmio, o Renato chegou em setembro de 2016, ou seja, o Renato fez esse final 16, 17 inteiro, 18 inteiro, 19 inteiro e começou 20. Então o Renato está abrindo uma 5ª temporada sob o comando do Grêmio. E os jogadores, entre outras situações, chamaram a atenção para algumas questões que elas passam despercebidas em alguns momentos. Eu, por exemplo, já ouvi muito, inclusive de colegas jornalistas, dizendo o seguinte: não é o Renato que escala o time. O Renato não sabe tanto futebol assim. Não, o Renato fica mais em cima da fama. Pois eu já disse em até alguns momentos, antes até dos momentos gloriosos do Renato, que o Renato não tem que estudar, que o Renato precisa ser estudado. E sim, o Renato tem que ser estudado. Porque a maneira de gestão que o Renato tem nesse grupo do Grêmio, ela chama atenção. É um caso raro, se você pegar, dá para contar nos dedos em locais do mundo do futebol em que um treinador teve tanta relação com o seu time. A gente pode pegar exemplos na Itália, por exemplo, na Espanha, na Inglaterra, com o Ferguson, que ficou quase 30 anos no comando, mas a relação do Renato é uma relação de alguém que foi vencedor como jogador e que depois foi vencedor também como treinador. O Renato, por exemplo, tem 2 Libertadores da América, uma jogando e uma treinando, e isso é raro em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, eu separei algumas frases daquelas coisas que os jogadores chamaram a atenção. E entre esta competitividade, essa parceria e principalmente esse conhecimento de futebol, por exemplo, o Matheus Henrique chamou a atenção de que o Renato tem uma leitura tática do jogo muito interessante, que o Renato consegue passar isso com uma certa facilidade para os seus jogadores. O Thiago Neves, por exemplo, foi jogador do Renato lá em 2008, quando o Renato era técnico do Fluminense, e os dois juntos chegaram numa final de Libertadores da América e perderam aquela final para a LDU de Quito, e era um super time do Fluminense, e mesmo de lá para cá o Thiago Neves colocou algumas situações. O Renato, por exemplo, foi fundamental, importante para que o Thiago Neves pudesse chegar até Porto Alegre, mas principalmente pelo relacionamento, pela maneira que os dois têm de conduzirem as vidas profissionais, quando trabalharam no Fluminense e agora trabalhando no Grêmio. O Diego Souza, por exemplo, disse que é muito importante o aspecto do Renato ter sido, por exemplo, jogador, porque o Renato sabe cobrar e ao mesmo tempo o Renato sabe ser parceiro do jogador. Tem o momento certo de cobrar e tem aquele momento certo de chamar para conversa, de tentar, de certa forma, tranquilizar um pouco mais. O Pedro Jeromel também chamou muito a atenção para a questão do Renato, do conhecimento tático e técnico, e que por vezes, inclusive, não colocam isso na conta do Renato. Falam só do Renato motivador, do Renato parceiro, do Renato amigo dos jogadores e deixam de lado um pouco esse Renato conhecedor de futebol. Então é muito importante esse vídeo neste momento, porque esse vídeo traz à tona algumas situações que, por vezes, repito, passam despercebidas no comando técnico do Grêmio, já nesta 5ª temporada em que ele comanda o tricolor. Por exemplo, entre algumas coisas que me chamaram a atenção de jogadores, o Maicon chegou a dizer o seguinte, até anotei aqui, que ele possa continuar, que ele possa ficar muito tempo ainda no comando técnico do Grêmio. Estou falando do Maicon, que já foi capitão, porque dá para dizer que vezes é o Maicon, vezes é o Jeromel, então dá para dizer sim que é um dos dois, pelo menos um dos 2 capitães desse time do Grêmio. O Kahneman diz que o Renato trabalha muito e que o Renato também aproveita para curtir o treino juntamente com os jogadores. O Diego Souza diz que o Renato está sempre tentando melhorar, e isso é possível perceber que o Renato naturalmente nos treinos passa também para o jogador, que é possível sim a cada treino, a cada jogo você procurar melhora. O Alisson chamou a atenção pela gratidão que ele tem ao Renato, e o Alisson destacou algo que eu sempre falo.
O Alisson no Cruzeiro jogou a vida inteira pelo lado esquerdo. O Alisson chega no Grêmio para suprir a saída do Ramiro, digamos assim. Logo que o Ramiro sai, o Alisson toma conta daquela posição e o Renato transforma o Alisson, que tinha toda uma vida profissional até então jogando pelo lado esquerdo, o Alisson passa a jogar pelo lado direito, pelas mãos do Renato. O Matheus Henrique diz que ele tem muita leitura de jogo, aquilo que eu estava comentando, que é algo parecido do que diz o Pedro Jeromel, que o Pedro Jeromel fala em conhecimento técnico e tático, e por vezes nós mesmos da imprensa passamos despercebidos e até o Renato leva uma zoada lá, como se ele fosse apenas um motivador e os jogadores estão dizendo que não. O Everton disse que ele é vitorioso e que ele consegue passar isso aos jogadores. O Thiago Neves diz que ele cobra quando precisa e é parceiro também quando precisa. Parceiro competitivo e conhecedor de futebol. Vocês querem deixar na resenha aí mais algum destaque para o Renato? Porque eu não tiro não a manchete que eu coloquei no início lá. Renato é o cara, justamente por isso, porque ele consegue ter a gestão do grupo, ele conseguiu dar vitória ao Grêmio. Só para dar um outro destaque, em 2016, quando o Renato chega, o Grêmio já jogava um bom futebol, porque era trabalhado pelo Roger, estava faltando ali uma pitada de competitividade, de um pouco mais de marcação. O Renato consegue dar isso e consegue no mesmo ano de 2016 dar o primeiro título na volta dele para o Grêmio, que foi a Copa do Brasil. Vamos para a resenha sempre deixa que eu falo, te inscreve no canal, deixa o teu like aí, espalha por aí nos grupos de WhatsApp, manda o link aí pra rapaziada, espalha o vídeo e aciona também a sineta e o sininho para receber a notificação sempre. Tá bom, rapaziada? Resenha sempre, deixa que eu falo. Eu não tiro o que eu escrevi lá, não. Quero a tua resenha aí. Pra mim, Renato é o cara sim. Eu tô falando dentro do campo.